E aí, quantas pessoas Então, vai... vamos falar? Já vamos começar a nossa conversa ou vamos esperar mais um pouquinho? Ah, acho que a gente pode ir começando, né? Vamos lá. É engraçado falar sobre silêncio, né? Principalmente hoje em dia, com toda essa situação acontecendo. Essa situação toda do coronavírus, o que a gente percebe é que nós fomos meio que obrigados a estar num silêncio, mas ninguém estava preparado para lidar com o silêncio. E é complicado, difícil muito a gente viver isso, né? Então, a gente estava até conversando sobre isso esses dias e quando a gente decidiu fazer a live foi para colocar as pessoas para poderem participar do quanto é difícil fazer silêncio numa crise, né? No caos, digamos, né? O que que sua mente, os seus sentimentos ficam falando enquanto você precisa fazer silêncio, né? Sim, sim, com certeza. É muito complicado lidar com as emoções, principalmente quando a gente se vê na situação de nada mais funciona. Porque o mundo é tão barulhento que você não percebe que você precisa dar atenção, às vezes, muito para os seus sentimentos, para as emoções que você está vivendo. E agora, com essa realidade da quarentena, de estarmos dentro de casa, nós percebemos como é fazer silêncio, o que é, qual é a necessidade que nós temos de apreciar esse momento quieto, né? Sim. Eu acho que irmã Marisa tá aqui. Beijo, irmã Marisa. Eu acho assim que a gente é forçado a fazer um silêncio. A gente tem que ficar em casa. Muitas vezes a gente está sozinho, alguns estão com os familiares, mas a gente tem que silenciar no sentido que não fala com quem está na rua, não vai ao trabalho normalmente, não vai para o escritório, não vai para a faculdade, para a universidade. E aí é um silêncio forçado enquanto que as emoções estão gritando e tudo ao mesmo tempo. Assim, como vão ficar minhas finanças? Como vai ficar a economia? Será que o meu trabalho vai aguentar? Será que os trabalhos das outras pessoas que eu conheço vai continuar igual? Ou a gente fica pensando numa falência na economia de cada país, de Portugal, de Orlando, do Brasil, e vem um monte de coisa na nossa mente que a gente não tem controle e que a gente não tem como fazer nada. E aí, quando a gente precisava refletir, contemplar e confiar em Deus, eu diria, a gente não faz nada disso. A nossa ansiedade começa a gritar e o nosso estresse vai lá para cima. Com certeza, é exatamente isso. Como é que você lida com o fato de não ter mais as tarefas? Você está vivendo com um monte de atividade, você está vivendo com a segurança, é uma realidade. Agora, viver com a incerteza, você se carrega para uma outra realidade. E agora, como se manter calmo nesse momento? Então, assim, das minhas meditações, a leitura da Bíblia, é uma coisa que me veio muito, que Deus tem trazido para mim muito forte, é o momento da Bíblia onde Jesus está no barco junto com todos os discípulos e começa uma tempestade. O que acontece? O que isso que significa? Você está dentro do barco, você não tem como sair do barco, você está no barco numa tempestade. Eles, como seres humanos, a primeira coisa que eles pensam, a tempestade. Como será? Será que o barco vai ser destruído? Será que eu vou perder meus mantimentos? Será que eu vou sair com vida? Será que eu vou me machucar? Será que o barco vai afundar? Quais vão ser as consequências depois disso? Então, eles estão olhando para a realidade externa, se preocupando, que é praticamente a mesma coisa. Se a gente for fazer uma analogia, é a mesma coisa com o que a gente vive aqui hoje. Nós estamos vendo uma situação como se fosse uma tempestade. Estamos dentro de um barco, a gente não tem o que fazer, estamos ali presos dentro desse barco.
E a gente está olhando a tempestade, que seria o coronavírus, a situação econômica, a doença, pessoas morrendo, focando nisso e se tornando cada vez mais preocupados, nervosos, ansiosos, desesperados. Só que quando os discípulos olham para Jesus deitar, Jesus está deitado, dormindo ali. Jesus está no maior silêncio. Jesus está ali porque ele sabe que as consequências externas não podem abalar quem ele é por dentro. A paz que ele tem, ele sabe que aquilo ali, todas essas situações, todas as coisas que os discípulos podiam elencar de problemas, para Jesus aquilo não é um problema. Entende? Então, é como se fosse a mesma coisa. Como é que você faz silêncio? Para mim, o silêncio vem de Deus, o silêncio vem da paz de Jesus. Quando você chega e você pega a Bíblia, você realmente se conecta com Deus, ele te dá essa paz. Ele te tranquiliza, sabe? Ele consegue fazer assim, ok, os problemas, faz que nem Jesus. Jesus está dormindo, então eu vou descansar nele. Porque ele está descansando e eu descanso nele. Os problemas eu não consigo ver, eu não sei quando a tempestade vai acabar. Eu não sei quais são as consequências, se vai danificar meu barco ou não. Eu só sei o seguinte, se ele está dormindo, eu durmo. Porque a solução vai vir depois. E eu descanso em ti, Senhor, né? E eu queria que você falasse, Bárbara, da metáfora que Deus te deu. Aquela de que você tem que descansar também. Aquela que você já sabe qual é. Um ano atrás, mais ou menos, eu estava vivendo um momento de transição na minha vida e orando muito, muito para Deus. E nesse momento, Deus veio, ele conversa comigo com muita analogia, muita metáfora. Ele se conecta, é a forma com que a gente conversa e se conecta. E essa conexão que nós tivemos, que ele me deu, foi que eu estava dentro de um carro. Só que eu não estava no banco do motorista guiando. Ele falou para mim para eu sentar no banco de trás do carro. E ele chegou para mim e falou o seguinte: eu quero que você sente no banco de trás e durma. Vá dormir, vá descansar. Porque eu estou dirigindo esse carro. Eu estou dirigindo até o próximo momento, a próxima etapa. Quando nós chegarmos no local, eu vou te acordar e esse vai ser o momento no qual você vai sair do carro e vai agir, vai fazer. Agora, nesse momento, eu quero que você descanse, porque não é o momento de se preocupar, não é o momento de ficar nervoso, de ficar ansioso. É só o momento de descansar, porque agora é comigo. Quando for o momento de você agir, eu vou te avisar, você vai sair do carro e vai agir, vai fazer tudo que você tiver que fazer. E no próximo momento que você terminar o que você tiver que terminar, você vai voltar para o carro e vai descansar. Então, o que eu acredito que é exatamente isso. Esse não é um momento de atitude, esse não é um momento no qual a gente tem que fazer alguma coisa. Nós não temos que fazer nada nesse momento. O que Deus quer trabalhar com a gente é o interno. Ele quer trabalhar que você procure Ele, que você seja dependente dEle e que você fique cada vez mais próximo e descansado nele. Descansa. Porque quando chegar o momento de agir, a gente vai correr atrás, vamos arranjar trabalho, vai ter o problema, a gente vai lidar com o problema, porque nós somos fortes e ele sabe da nossa força. Ele sabe da nossa força, mas agora é o momento do descanso, é o momento do silêncio nele, né? E o Senhor, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, hoje que nós estamos, digamos, fracos, porque estamos em casa dependendo de uma economia, do que vai acontecer, de quando que vai abrir o comércio, de quando que vai abrir para se trabalhar, para se estudar, para a gente voltar à vida normal, que nunca vai ser normal, não vai ser mais normal. Vai ser assim, o que eu hoje me posiciono diante de Deus nesse silêncio que nada mais é do que confiar em Deus, né? E saber que Ele sabe o melhor. E Ele já viu lá na frente. E Ele tem um plano, Ele tem um propósito, né? E todas as coisas cooperam para o bem de quem ama Deus. E todos nós podemos olhar para Ele como um alvo. Eu não estou falando que eu, de mim mesma, posso dizer que eu tenho silêncio, que eu tenho calma, que eu não tenho ansiedade e estresse. Mas eu dependo dele para ter essa paz que excede todo entendimento.
Então, Sim. se eu passo, quanto mais eu vou para a palavra dele, quanto mais eu passo momentos com ele, mais ele fala comigo e como ele falou com você e diz assim, descansa. Descansa lá no banco de trás, porque eu vou dirigir. E ele dirige a minha vida. E no momento que eu coloco no altar dele a minha provação ou o que quer que seja que eu esteja vivendo, eu não posso tirar das mãos dele com a minha ansiedade e o meu estresse. Eu não posso falar assim, e agora? O que que eu faço? Se não tem como fazer nada, ele tem a direção, ele tem o poder, ele tem a verdade, né? Que a gente muitas vezes não busca na palavra dele. E aí a gente fica em desequilíbrio. Sim, com certeza. Como uma outra vez também, como eu falei, Deus sempre trabalha através de analogias comigo, que ele me deu a analogia da bússola, né? Se você não confia no Pai, o Deus é como se fosse uma bússola. Você está dentro de um barco no mar, em alto mar. Você não sabe aonde tem terra. Deus é a bússola. Se você chega e fala, quer saber, eu não quero a bússola e quero tentar por mim, você pode ficar no barco rodando o mar e nunca encontrar terra e acabar o combustível e ficar à deriva. Entende? Mas agora, quando você faz a escolha do descansar em Deus, confiar nele, que ele vai levar você para o caminho que você tem que ir, né? Você vai seguir exatamente, vai passar, vai ter tempestade, você sabe aonde exatamente que você tem que ir, o caminho que você está seguindo, que é o caminho de Deus, o caminho que ele traz. E não adianta, toda vez que ele está no comando, ele acalma você. A tempestade pode estar indo. Você sabe, eu confio no meu Pai, eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Criador, no qual Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar dos detalhes. E pegando esse link do que eu estou falando, o que vem está me marcando muito, 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 está sendo a história de Jó. No qual Jó, se você pega, é linda a história de Jó, para mim está sendo também como se fosse uma história para refletir bastante nos momentos de agora. Que seria o quê? Jó está passando, ele tinha tudo, ele perde tudo. Perde tudo, mas em nenhum momento ele se mantém fiel. Pessoas vêm até ele e falam, larga a sua fé. Ele vai perdendo tudo. Por que você ainda vem? Até a esposa dele vem falar isso para ele. Por que você está glorificando esse Deus dessa forma? E ele, praticamente o que ele fala é o seguinte: eu posso perder tudo, mas minha fé eu não perco. Meu Deus, eu não perco. Eu sou fiel. Entende? E ele fica fiel e Deus traz tudo de volta para ele. A tempestade vem. É como a gente está vivendo o momento da tempestade. E na hora da tempestade você não sabe o que vai acontecer depois. E nesse momento é onde a gente tem que se agarrar muito, muito, muito para podermos seguir, para daqui a pouco a gente ver qual vai ser a calmaria depois dessa tempestade, né? Porque vai vir a calmaria. E essa coisa de confiar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. E como é interessante que Ele nos ensina a ter paz em momentos de conflito, em momentos de confronto. E nós, hoje em dia, estamos confrontando nossas emoções, né? Os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos e sentimentos muitas vezes não são os mesmos que o nosso pai pensa, o que o nosso pai sente. Então, eu fico pensando quando Jesus tinha aquela mulher que foi pega em adultério e as pessoas, os religiosos, queriam apedrejá-la e queriam fazer uma armadilha para Jesus cair. E eles falaram, vamos apedrejá-la porque essa é a lei de Moisés. E Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Então, ele muito calmo, ele nos ensina a estar calmo e reflexivos e contemplativos. E aí, de tanto eles insistirem, ele fala, quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então, se eu hoje posso fechar meus olhos, posso ficar em silêncio, na presença de Deus, na confiança que eu tenho nele, assim como Jesus ensinou, eu vou ter a melhor resposta.
eu vou ter a forma de atuar que vai ser a melhor para um confronto, para um conflito, seja ele familiar, seja ele de trabalho. Muitas pessoas têm home office e estão em conflito, estão em estresse. Esses dias eu caminhando com a minha mãe, vi um casal, eu achei interessante que eles estavam de mão dada, Sim. mas eles estavam falando, brigando, falando alto, discutindo. E eu falei, mãe, eu tenho certeza que é de trabalho, porque eles estavam de mãos dadas. Mas eles estavam falando de algo que estava apertando o coração deles, que estava falando muito mais alto do que aquele momento deles dois caminharem ao ar livre. Sim. Então, por que será que nós, quando temos os nossos sentimentos e emoções tão conturbados, não entregamos para aquele que pode nos ajudar, que pode nos fazer ver de uma outra maneira, que a gente possa ter a visão que ele tem, que a gente Sim. possa ter a paz que ele tem. Eu estava pesquisando sobre a palavra shalom, né? Que eu não sei, muitas vezes a gente fala que é paz, somente paz, mas não, é um estilo de vida. É saber que Deus nos completa e que Ele está sempre conosco. E por isso nós temos paz. E não simplesmente paz, né? E aonde tem amor, tem paz. Uhum. Então, se eu tenho Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, que foi o símbolo maior de amor, que eu olho para ele como se fosse o alvo de amor da minha vida. Se eu quero amar, eu preciso olhar para Jesus e saber amar como ele, não como eu, Priscila. Eu, Priscila, amo até a pessoa me decepcionar. Sim. E Jesus ensina a gente a amar apesar das coisas. E aonde existe amor, existe paz. E aí eu posso fazer silêncio e posso sentir a presença doce dele, né? Sim. Com É isso certeza. que eu vejo. Não, e você tinha uma vez comentado, eu gostaria que você falasse como é que aquela parte onde, na hora que os fariseus queriam apedrejar, o que que Jesus estava fazendo? Então, quando ele se abaixa muito calmamente e começa a escrever na areia. Uhum. Então, todos queriam saber, os teólogos, os cientistas, sei lá, os sábios de história bíblica, queriam saber o que é que Jesus estava escrevendo. Mas, Uhum. na verdade, o que importa é a calma que ele tem Uhum. diante do Pai e o que ele nos ensina a fazer. Porque ele teve a melhor resposta quando ele ficou tranquilo. E quando nós ficamos tranquilos na presença do Senhor, a gente sabe a melhor resposta. E Ele está nos treinando e nos educando. Nessa crise de coronavírus, Ele continua nos educando. É só a gente se colocar na posição de aprender. Com certeza, eu acredito que, na verdade, agora estão sendo as maiores lições. Porque pelo fato de nós não podermos, nós estamos tendo que ficar em casa. Não podemos sair, não podemos nos divertir, fazer nada que a gente pode fazer. A gente a gente tem que usar esse tempo para administrar as emoções. Para administrar, por quê? Porque o mundo vai vir uma mudança. Depois disso tudo que está acontecendo, vai vir uma mudança. E com essa mudança, precisa haver uma mudança de mindset, precisa ter uma mudança no que as pessoas agem, pensam, de toda. A vida não vai ser a mesma. E eu acredito que essa é a grande mudança que Deus está querendo ensinar para gente. Só que Deus, é como eu falo, Deus é um cavaleiro, Deus é um gentleman. Deus não grita. Se o mundo grita, se as pessoas gritam, ou os seus sentimentos, as suas emoções estão gritando, ele continua sussurrando do seu lado. É assim que eu vejo ele. E esse é o fato da importância de fazermos silêncio no momento que a gente tem que falar. Eu não vou
estar ouvindo o que a televisão está dizendo, a economia está falando que vai ser horrível, eu não posso, a minha privação de liberdade, ou os meus sentimentos, eu estou muito ansiosa frente a tudo que está acontecendo, como que eu vou pagar minhas contas, eu sei, são todas preocupações legítimas, são todas preocupações que passa pela cabeça de todas as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, Deus quer que você fale, ok, existem os problemas, mas eles não te dominam. Eles não precisam comandar a sua vida. Ter ansiedade, ter preocupação, ficar triste não precisa ser o comandante da sua vida, não precisa ser o que dita como você é. Você pode olhar para Deus e falar, eu quero ser um exemplo de Jesus no mundo. Então, o que ele fazia, o que ele sentia, é o que eu quero que dite a minha vida. E esse é o momento, quando você fala para suas emoções, fala para o externo e para suas emoções, eu não vou te ouvir, eu não vou dar importância para você, você não é mais importante. Você começa a ouvir que Deus, na verdade, está ao seu lado. Ele está aqui, do seu lado, falando com você o tempo inteiro, ele não sai daqui. Só que quando o barulho é tão alto, você não ouve o que ele está dizendo. Quando você faz o silêncio, você consegue realmente, finalmente começar a ouvir o que é que você deve fazer e como é que você vai superar, ou quais são as novas ideias, estratégias para... Vamos dar um exemplo, às vezes começar uma companhia, você sempre trabalhou para alguém, agora você, não, quero começar algo, me veio essa grande ideia, esse grande momento, ao ajudar alguém, você sair da sua dor e começar a olhar a dor do outro e falar, opa, eu posso ajudar essa pessoa, mesmo que seja com uma palavra de incentivo, de qualquer forma. Existem várias coisas que Deus tem um plano para cada pessoa. Cada pessoa foi feita por um objetivo muito, muito específico. Cada pessoa com a sua maravilhosa personalidade pode alcançar algo diferente. E essa é a grande maravilha de você aprender a fazer o silêncio, porque na verdade é isso, você só vai começar a ouvir esse sussurro de Deus. Esse sussurro que você tem que falar assim, eu quero te ouvir. Eu estou abaixando a voz, eu estou baixando todos os ruídos, internos e externos, porque eu quero te ouvir. Porque eu sei que o Senhor tem algo para mim, o Senhor tem um sonho. Eu sonho na minha vida, mas o Senhor sonha para mim também. Qual é o seu sonho? Saber, conversar com ele, ter ele como seu melhor amigo, né? Amém. É isso mesmo, eu acho que Jesus é o nosso melhor amigo e eu queria colocar uma pergunta. Se você acha que o silêncio é inércia, se você acha que o silêncio é inação, então você pensa que você não está sendo produtivo se você fizer silêncio. Sim. E na verdade, nós todos precisamos de silêncio. Nós nunca vamos poder aproveitar o momento presente, se a gente não fizer silêncio, se não focar naquilo que está acontecendo agora, né? Então, não existe maior e melhor tempo do que o presente. Porque é o presente que vai determinar o meu futuro, o sonho que Deus colocou no meu coração, como você estava falando, Barb. Sim. E muitas pessoas hoje acham que produtividade é ruído. Produtividade é estresse, trabalhando, estudando, não vendo a sua família, não vendo os seus filhos, não conversando, não interagindo, não tendo empatia. O que é empatia? Eu sentir o que você está sentindo. Eu só posso sentir o que você está sentindo se eu parar e te ouvir com os meus olhos, digamos assim. Eu ouço com meus ouvidos e com meus olhos, eu presto atenção no seu sentimento. Como eu vou ter empatia se eu não parar? Se eu preciso produzir, se eu preciso ganhar dinheiro, se eu preciso vencer, né? Então, se você está se sentindo uma pessoa inerte, parada, porque você está em silêncio, leve esse silêncio para a presença de Deus, porque esse silêncio vai te fazer refletir coisas grandes e firmes que você não sabe, que Deus tem para você.
todos os sonhos que você tem são inspirações de Deus, né? Ele primeiro sonhou e aí ele colocou para você sonhar. Sim. E nós estávamos conversando sobre isso, né, Barb? De que os sonhos, eles são sonhos que Deus tem. E aí cada um de nós sente ele no coração. Por exemplo, um sonho de escrever um livro. Muitas pessoas têm 20 anos que querem escrever um livro. Nunca escreveram um livro. Se ela tiver um silêncio, se ela tiver uma conversa com Deus, ela escreve em 2 dias. Eu tive uma amiga que fez um jejum, ficou na presença do Senhor. O livro dela agora vai ser lançado. Já tá com editora, com tudo. Em 2 dias ela escreveu. Ela sonhava isso há anos. Ela só destravou na presença de Deus. E o que nós estamos falando aqui, se você não conhece Deus, eu te apresento Ele. E Jesus é o nosso melhor amigo. E Ele vai te ensinar todas essas coisas que nós estamos conversando hoje. Porque eu e a Bárbara já tínhamos conversado sobre isso, sobre silêncio. Para mim é muito difícil fazer silêncio. A minha vida é outra. Meu sentimento é outro. Ele coloca em mim o pensamento dele. Entende? E eu te desafio hoje. Se você não consegue fazer silêncio porque você tem que ser produtivo, você tem que trabalhar, você tem que inovar, você tem que crescer, cresça no silêncio. Cresça aquietando o seu coração e vendo o que Deus, que sabe o melhor, que já viu o teu futuro, o que Ele te fala sobre o que você deve fazer, sobre como você deve agir. E aí a sua ação vai ser uma ação sábia, vai ser uma ação que vai estar trazendo a tua própria essência, a sua identidade em Deus, e não o que as pessoas dizem que você é, ou o que você faz, né? Você, às vezes, não sabe quem você é. Você só sabe o que você faz, porque você faz. E você tem que parar e saber quem você é. Eu sou filha de Deus. Eu sou amada por Deus. Entendeu? Nós acabamos de passar pela Páscoa. E a gente sabe que um símbolo maior que existe. Jesus morreu por nós. Por todas as feridas que Ele passou, nós somos sarados. E nós somos sarados não só fisicamente, nós somos sarados mentalmente. Nós somos sarados nos nossos sentimentos. Quais são os sentimentos que você tem hoje que estão te ferindo, que estão te trazendo dor, que estão te deixando pesado? Você não consegue carregar isso sozinho. E eu te encorajo a entrar na presença dele. Se você não sabe, o Espírito Santo ora por você. Hoje eu estava lendo essa palavra, que o Espírito Santo, quando a gente não sabe falar, ele fala por nós, com gemidos inexprimíveis, porque ele sofre a nossa dor. E a gente não sabe mesmo, a gente não sabe de nada. Mas fique em silêncio para você ver o quanto você aprende. Com certeza. Realmente, silêncio não é não fazer nada. Você está fazendo muito, você está ouvindo Deus, está conversando com Deus, não é ficar em casa dormindo. Isso é preguiça. Preguiça é diferente de fazer silêncio, mas é uma coisa direcionada. É uma coisa focada. Eu estou aqui agora no meu momento com o Pai. É difícil, não é fácil. Você precisa colocar energia para fazer silêncio. Você precisa calar as vozes na sua mente. Você precisa dizer não. E dizer não necessariamente, às vezes, vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. É muito difícil você ficar com aquele pensamento, algum pensamento negativo que está ali, e você falar não para ele, falar não, eu não vou te ouvir, porque agora eu vou ouvir o Pai, é um gasto de energia. Então, fazer silêncio é uma escolha. Não é inércia, não é vou ficar quieto aqui olhando para o teto. Não é isso. Porque você pode, com a sua mente, não diminuir o ruído. Concordo com o que você falou. Eu acho que muitos de nós hoje estamos acostumados a fazer e não sabemos quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, a gente sabe que a gente é
amado por Deus, Uhum. que Ele nos fez de uma forma maravilhosa e que Ele hoje quer conversar com a gente para nos ensinar. Não é Sim, por mais nada, Ele quer um relacionamento e Ele quer nos ensinar. Ele é o melhor professor, Ele é o melhor coach. é o melhor E coach é, que existe. o melhor coaching vem dele. E Uhum. ele nos treina para viver melhor, para viver com os sentimentos dele, com os pensamentos dele. Por quê? Porque o meu sentimento é: eu não tenho dinheiro porque eu estou trabalhando pouco, porque o coronavírus diminuiu as minhas horas de trabalho, porque agora tudo é diferente. Só que nada mudou na minha fé, nada Uhum. mudou quando eu sei que Deus tem o controle da minha vida. Quem provê é Ele. Ele é o meu provedor. Ele é o meu refúgio, minha fortaleza. Eu fico sentindo como se eu estivesse num castelo daqueles muito lindos, assim, que tem aí pra Europa, sabe? E quando você tá nesse castelo forte, você, em Deus, que eu quero dizer Sim. simbolicamente, você tá dentro desse castelo forte, você não vai sentir que nada te ameaça, nenhum exército, nenhuma guerra pode te ameaçar, sabe? Não tem inimigo que possa chegar no teu forte. Porque essa fortaleza tá toda protegida por muros e por soldados e tal. Eu sinto isso simbolicamente porque eu sei que o Senhor é o meu refúgio. Então Sim. não adianta eu estar fora desse refúgio e me sentir segura, né? Mas Sim. eu dentro deste refúgio que é o nosso Deus, eu sinto que eu posso ficar tranquila, que Sim. eu posso me acalmar. Você pode dormir, descansar nele, voltando lá para Jesus, dormindo no barquinho. Você pode Pode descansar, descansar. descansar em Jesus Deus. nos ensinou, né, Barb? Jesus nos ensinou que quando agir, quando servir, quando nos acalmar, quando descansar em Deus. E eu acho assim que, como eu falei antes, para mim fazer silêncio é muito difícil. Mas o Uhum. silêncio com Deus é necessário. Eu mesma sei que é necessário. Não Ensina. adianta eu querer fazer, ler, estudar. Não dá. Não é assim que eu vou aprender. Eu vou aprender na presença dele. Quando eu faço uma oração, Senhor, me ajuda a estudar. Eu ando estudando muito, né, para coaching e para o meu mestrado. Eu peço, Senhor, me ajuda a focar, me ajuda a acalmar. Porque os meus sentimentos e emoções, eu sou muito emocional e muito, assim, dramática. Eu fico, assim, é muito ruído. Mas ele me acalma, eu me tranquilizo, sabe? E aí você consegue focar para fazer suas atividades. Para alguns de nós, Deus tem que falar assim: baixa a bola. Baixa a bola, porque eu é quem vou, é, eu que vou dirigir esse jogo aqui, esse game aqui. Você só vai ganhar se eu dirigir. E Uhum. aí você quer até que ele dirija, mas você tá. Peraí, Deus, eu faço agora. Você não fala, peraí, Deus, mas você tá fazendo com a sua atitude, porque você não deixa ele dirigir sua vida. Você fica querendo fazer com suas próprias mãos. Muitas vezes, eu acredito que muitas vezes, isso já aconteceu na minha vida também. Falo, não, 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 Deus, eu sei o que eu tô fazendo agora. Daqui a pouco a gente conversa. Vai Daqui por a pouco. mim, vai por mim. Vai por mim, porque olha, eu já tenho um plano para minha vida, eu vou fazer tudo isso. Como eu lembro que no começo desse semestre eu fiz todo o meu planejamento do ano. Vou fazer isso, isso e isso. Esse primeiro semestre eu vou agir dessa forma. Veio o coronavírus. Aí eu falo, todos os meus planos não existem mais. Porque eu não podia mais fazer nada do que eu tinha planejado. E aí, de repente, eu tive que fazer o silêncio e falar assim: tá bom, Deus, qual é o novo plano? Porque eu tinha feito os meus não aconteceram. Agora, qual é o novo plano? Mas esse é o momento do silêncio. Você faz silêncio e você pergunta para ele: o que é que eu tenho que fazer agora? Como é que eu tenho que fazer? Eu não sei.
E é o fato disso, você às vezes tira o controle de Deus porque você coloca em você. Você fica muito autoconfiante. Eu posso, agora eu já sei como é que faz. Não, se você fizer isso, esse é o momento que você vai errar, esse é o momento que você vai... É como a metáfora do carro. Jesus está dirigindo, e você fala assim, não, Jesus, eu sei qual é o caminho. Senta aqui do lado e eu dirijo. E aí você vai, bate, ou você vai, se perde, pega uma rua que não era para pegar e tá indo totalmente longe do destino. Não, tem que continuar, por mais que você esteja assim confiante, sabe de onde você está indo, continuar, sabe? Continuar no propósito dele, porque ele sabe aonde é que ele está indo. A gente não sabe. E se a gente ficar olhando para a janela, falar, meu Deus, eu não sei onde é que esse caminho, eu não vou saber voltar, mas não é para voltar mesmo. É para a gente ir para a próxima direção. É para a gente ir para o próximo. E ele é que sabe. Se a gente ficar preocupado, falando, não, não, você está indo para o lugar errado, pega aquela estrada que é melhor, vai dar errado. E você não vai conseguir cumprir esse propósito. Porque ele sabe qual o propósito, o melhor propósito para você, o melhor propósito para a sua vida. E o melhor caminho. Eu acho que muita gente aqui pode falar a experiência de vocês. Quando que você deixou Deus te dirigir e que você teve o melhor resultado da sua vida? Quando que você teve claridade do seu futuro, do seu plano, do seu projeto? Quando que o teu projeto estava no papel e aí ele funcionou de verdade quando você deixou que Deus te encaminhasse, te dirigisse? Ele é a tua melhor referência, sabe? A melhor mentoria vem de Deus. Eu falei de coaching, mentoria, de professor, de tudo, porque Deus é quem nos ensina. No momento com Ele, Ele nos ensina, e na palavra dele, Ele nos ensina. E através das pessoas que você escolhe para estar perto de você, que na verdade Ele escolheu para vir para o teu caminho, né? Então, essas pessoas elas vão te ensinar bem e mal. Elas vão te ensinar porque Ele está direcionando essas pessoas ao redor da sua vida e tal. Então, se você teve um projeto aí que você deixou na mão de Deus, fala pra gente. Põe a mãozinha assim. Eu deixei na mão de Deus, deu certo. Não põe a mãozinha se não deu certo. Mas vai dar. Se você deixar mesmo que Ele te dirija, que é Ele que tenha as rédeas da situação, você vai ver como vai mudar. Se hoje você colocar um passo de fé, meu projeto, Senhor, é esse. Eu vou fazer silêncio aqui e vou ouvir a tua voz. Como é que esse projeto poderia dar certo? Ele vai te inspirar para ir para um lugar em que você pode receber a bênção, entende? Muitas vezes a gente não está nesse lugar de oração. A gente ora por alguma coisa que a gente fala assim, Senhor, eu preciso desse milagre, digamos. Eu preciso deste milagre. E você sai desse lugar de oração. Você vai para o outro lugar que é de ansiedade. Você vai para o outro lugar que é de estresse, de desânimo, de depressão, de tristeza. O que quer que seja. E aí não volta para esse lugar aqui que você confiava, que você tinha fé. Volta para esse lugar hoje. Um lugar de silêncio que você ouve a voz do Pai. O Pai está presente. Quantos de nós, desde criança, sabemos que se o Pai está presente, a gente se sente seguro. E o nosso Pai Celestial, ele está presente. Só que você não está com ele. Você que não está dando vazão a esse relacionamento com ele. E esse relacionamento pode ser muito íntimo. Conheça o seu pai. Conheça ele. Entende? Com certeza. E, Pri, você tem algum exercíciozinho, às vezes, para ajudar as pessoas? Então, eu estava conversando até com a Bárbara sobre respiração e tudo, assim, você ter consciência do seu corpo e das suas emoções, a gente já falou, mas do seu corpo, digamos assim, tem pessoas que não sentem a própria pele, não, tipo, na hora que lava o rosto, lavou tão rápido que nem sentiu o rosto. E existe o mindfulness, que fala aqui nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que Jesus fez ali quando começou a escrever na areia.
que é você dar foco em uma coisa, dar foco em uma coisa que você está fazendo, viver o momento presente e, e saber que você está respirando, que você está tranquilo. Não é uma respiração de meditação e tal, que muitas pessoas não sabem respirar, mas é você tomar consciência da sua respiração natural, né? E muitas vezes a gente respira muito aqui curto e a gente respira profundo quando a gente tem certeza de que você você se tranquiliza. Aí você respira mais profundo e aí volta. E hoje eu já tô conseguindo ficar contando até 7, até 10. E eu não conseguia, eu chegava a perder o fôlego, porque eu sempre fui muito ansiosa. Aí eu perdi o ar, né? E hoje eu já tô conseguindo, né, respirar, porque eu tomo aquela consciência do que eu tô fazendo no momento, né? E quando você... Oi, Juan! Ele tá, tia, tia. Então, assim, essa ferramenta é muito boa, que é você focar no que você está fazendo cada coisa, né? Você viver o momento presente e você ter aquela respiração natural que te acalma. E se você faz isso antes de dormir, por exemplo, você vai ter um sono mais reparador. E a gente pode ficar respirando e falando com Deus, né? Porque Ele sopra esse ar nos seus pulmões, né? Sim. E dele vem o ar que a gente respira. E aí tem uma música que eu amo, que fala do pão diário que a gente recebe na palavra de Deus, né? E essa respiração também é diária. Todos os dias nós acordamos e estamos respirando. Com coronavírus, o que é difícil? Respirar. Com problemas no pulmão, agradeça porque você está respirando hoje. Agradeça a Deus que você tem ar, que você inspira, expira, que você pode silenciar sua mente e pensar nas coisas que são além de você, além do teu umbigo, digamos assim, da tua individualidade. Pensar no outro, pensar em quem você pode orar, quem você pode abençoar, sabe? Quem você pode orar. E olha, Deus continua fazendo milagres. Uma prima minha tem uma netinha que nasceu desenganada pelos médicos, nasceu sem intestino, sem intestino. E hoje ela já tem um tempinho que ela está se recuperando e começou a mamar na mãe, né? Mamar no peito. E ela hoje fez um exame e encontraram o intestino dela. Esse é o nosso Deus. Se você estiver no lugar, a minha prima nunca desistiu. Ela ficou naquele lugar. Você fala que minha filha vai morrer e eu te falo que eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus que é pai, entendeu? Imagina, não é assim, é um acaso. Não, ela não tinha intestino e agora ela tem. Então, assim, ele continua fazendo milagres. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Deixa ele fazer. Deixa ele ter a direção, deixa ele controlar. Tudo pode acontecer. O que você veio vivendo até agora, os problemas que você viveu até agora, não vão ditar o seu futuro. Hoje pode ter, sim, Dificuldades. a ruptura do passado, a ruptura da forma de pensar, a ruptura dos sentimentos viciados, a ruptura da preocupação, a ruptura de não se comunicar, de não ouvir o Deus, de você aceitar Ele para dentro do seu coração de verdade e começar a viver uma nova vida, principalmente uma vida dessa crise. Essa crise não define, não está definindo o seu futuro. Quem define o seu futuro é Deus. Deus Amém. define. As pessoas que não querem Deus, eles podem colocar tudo na mão do governo, tudo na mão de outras pessoas, o que outras pessoas disserem é o que vai determinar como vai ser o seu futuro. Mas
na minha vida, na vida da Priscila, com certeza, eu tenho certeza de na vida das pessoas que estão ouvindo, quem determina a nossa vida é Deus. E se você deixar Ele fazer, você vai ser a exceção. Você não vai sofrer o que as pessoas vão sofrer. Você vai encontrar as brechas, os caminhos, os estreitos, porque Deus fala, o caminho com Ele não é fácil, mas é um caminho que vai levar para a vida eterna. E não é só na vida, é uma vida boa e abundante depois que a gente falecer, que é a nossa vida eterna com Deus, mas é uma vida aqui também, uma vida boa e abundante. Uma vida na qual você pode chegar e falar, tá vendo tudo isso que eu sou? Isso é graças a Deus. É graças ao meu pai. O meu pai me transformou. E quando ele me transformou, eu passei a ver a vida de uma outra forma. E eu determinei, já está determinado, como foi com Jesus. E a gente pegar todos os livros, todas as histórias na Bíblia, tantas e tantas histórias, no qual o povo foi... prisioneiro, o povo foi escravo por muito tempo, e você vê, por exemplo, na vida de Daniel, Daniel foi escravo. Ser escravo determinou a vida dele? Não, ele triunfou mesmo tendo sido escravo. José triunfou sendo escravo. Não é a situação ao seu redor que determina quem você é. É Deus, é você deixar Deus agir, você ouvir Deus. Nossa, falando em Silêncio. A gente vê os 3 amigos de Daniel indo para a fornalha. Eles não quiseram ouvir o que o rei estava dizendo, louvar uma estátua. Eles falaram, não, porque eu honro o meu Deus. Então você vai para a fornalha. E eles falaram, então eu vou para a fornalha, porque não é isso que determina quem eu sou. Foram para a fornalha e Deus estava lá com eles, porque Deus está com você. Se você Amém. Glória a Deus. Deus está com você. E é Deus que determina a sua vida. É Deus que determina o seu futuro. É Deus que determina as suas circunstâncias. Não é o exterior e não são os seus sentimentos. Tudo Amém. pode mudar quando você faz a entrega, que é maravilhosa. Amém. E como você estava falando, esses amigos de Daniel que foram para a fornalha, eles fizeram silêncio, eles não espernearam, olha, não vai, não é assim. Não, eles sabiam que o que Deus fizesse estava bom. Se eles morressem, ou se eles iam para a vida eterna, ou se eles saíssem de lá. Saíssem de lá com saúde, bênção. Se você tiver essa perspectiva de vida, de que é bênção o que Deus quiser, você vai ver o que é bênção de verdade. Você vai saber o que é ser abençoado por todo lado e te perseguindo as bênçãos. Você vai saber o que é isso. E muita gente aí está concordando que o nosso Pai, para ele nada é impossível, glória a Deus, graças a Deus. E olha, gente, se você não conhece esse Deus, eu te digo, eu te apresento Ele. Ele é o nosso Pai. Passa tempo com Ele, passa momentos de quietude, de calmaria para ouvir a voz dele. Tudo que Ele quer é conversar contigo, tudo que Ele quer é conversar com você e te dizer coisas muito grandes, coisas muito maravilhosas que você não tem a mínima ideia do que é. Né? Você não tem noção do que Deus tem para você. E se você conhece alguém que poderia ser desafiado por esse silêncio que nós falamos hoje, manda essa live para eles, a gente vai deixar gravado. Mas eu queria, para finalizar, ver se vocês tinham alguma pergunta ou queriam comentar alguma coisa para a gente ficar de olho aqui. Eu vi várias pessoas, não sei se tem todas as pessoas, mas várias pessoas, amigos do Brasil, dos Estados Unidos, daqui. Nossa, tá linda essa live, tá? Um monte de gente. Um abraço para vocês, porque eu sinto falta de abraçar. Ai, abraçar é muito bom, ficar próximo. Mas olha, sinta um abraço do Senhor Jesus hoje e saiba que Ele é o melhor relacionamento que você pode ter. Nele há paz, nele há amor, nele há, assim, o que você não tem. O que você tem hoje, que você tem uma dificuldade muito grande de fazer, ou de falar,
ou de confrontar na sua vida. Se você tiver sem emprego, se você tiver sem dinheiro, eu te digo, peça, Jesus, me ajuda agora. Eu só tenho você. Eu só tenho Jesus. E eu posso te dizer que não me falta nada. Com certeza. Não me falta nada. Amém. Gente, então, olha, eu vou orar para a gente terminar. E, gente, olha, muito obrigada por ter vindo. Isso é uma conversa que a gente tem com você sobre o silêncio, uma conversa sobre o silêncio. E Deus, ele tem muito mais para você. Fica bem pertinho dele, tá? Jesus maravilhoso, muito obrigada por essa live. Eu queria pedir a tua bênção por cada um que está aqui com a gente, que vai assistir depois. Eu queria pedir, Senhor Jesus, que tu vás ao encontro dessa pessoa e abrace ela como tu me abraçaste, como diz em Jeremias, tu me atraíste com o teu amor. E eu queria, Senhor, que tu visitasse cada uma dessas casas, que tu visitasse com a tua presença que é doce e com a tua presença que traz paz e que acalma o coração de cada um que esteja com problemas financeiros, problemas emocionais, problemas que eles não sabem como fazer. E se eles não te conhecem, Senhor, dá essa oportunidade deles te conhecerem como eu te conheci, como a Bárbara te conheceu. E eu te peço, Senhor, que abençoe a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, Maravilha. Deus abençoe todos vocês. Tudo de Muito bom para obrigada. vocês. Se sintam abraçados. E você também, Barb. Obrigada por Com ter certeza. topado vir Com aqui, certeza. né? Sempre, Falar sempre. do nosso melhor amigo, né? Que é Com muito bom. certeza. O melhor amigo. Então, olha, gente, eu vou agora daqui 1h30 para um casamento online, gente. O amor não está de quarentena e Deus vai abençoar eles. O meu pastor vai fazer o casamento. Eu estou muito feliz de ir para esse casamento. Então, gente, vocês ficam com Deus e Deus abençoe. E qualquer coisa, se quiser pedir oração, manda um direct para mim, para Bárbara. Com Alguma certeza. coisa que a gente possa te ajudar ou queira conversar. A gente está aqui para vocês, tá? Deus abençoe. Beijo, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.